vocês observem essa atividade, tá? Então, essa atividade faz parte do estágio obrigatório do curso e vai ser toda realizada pelos alunos do quarto ano, sem interferência de professor, tá? E também, essa atividade hoje, ela vai ser transmitida ao vivo, é isso, Eire? Ela vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook, pela página do IMESB. Vocês podem depois compartilhar, para vocês depois entrarem na página e compartilharem o que vai ser transmitido aqui, tá? Não haverá composição de mesa. Nós já vamos passar a palavra. Primeiro vai ser feita uma explicação do caso, tá? É um caso real. E esse caso real, nós fizemos adaptações, apenas com os nomes das partes das pessoas envolvidas. Então, o caso aqui hoje é um caso de júri. Essa audiência é uma audiência que antecede o julgamento do júri, pelo plenário do júri, que também vai ser feito aqui, na Feira de Profissões, ou seja, nós vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Então, na primeira parte, o Antônio vai fazer a explicação do caso, contar para vocês a história do caso, para vocês depois entenderem aqui o acontecimento da audiência, certo? Tranquilo? Depois, no final, a gente vai sortear de novo os brindes, livros, etc. Tá bom? Antônio, tudo preparado? Agora começa. Agora é que a coisa fica difícil. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio, eu sou aluno do quarto ano de Direito Diurno e represento o delegado Manuel Augusto, que presidiu o inquérito, que é o inquérito é o nascedouro de uma ação penal. Tá? Então, eu vou passar para vocês as peças do inquérito, o processo, quase como um todo. Vocês entendam aonde ele nasce. Então, isso é uma representação digital, o Ministério Público, a denúncia, né? Aí, propriamente, o inquérito. O caso, por exemplo, uma notícia crime, chega à autoridade policial tem que delegar, ou seja, fazer diligência para saber o que está acontecendo, uma infração penal. E aí o desdobramento disso, seja prisão ou não, dos indiciados. E aí ele passa por todo um processo. Então isso aqui não é aleatório. Ele vem de um processo. Ou seja, o delegado faz interrogatório, determina materialidade e autoria. A partir daí, os envolvidos, no prazo e audiência de custódia, que é uma coisa que não pode aqui no momento, mas ela tem que ser em 24 horas após a prisão dos possíveis suspeitos. Desculpe o nervosismo, sou palestrante meia boca. Então, a partir daí, da prisão, ou eles são libertados, respondem em liberdade, ou ficam presos preventivamente. Isso na audiência de custódia se determina isso. Aqui, nós vamos ver o seguinte, é uma audiência de instrução que vai levar ao conselho de sentença, ao plenário do júri. Então, os atores aqui representados, Ministério Público, Judiciário, advogados de defesa e a senhora Excelência, a juíza, vai se determinar aqui, através de depoimentos, perito, testemunhas, os próprios réus, que se chegue ou não ao conselho de sentença. Normalmente vai porque é um crime contra a vida. O caso é esse que vocês estão vendo no vídeo. Tá? Foi feita uma reconstituição amparado no artigo 7º do Código de Processo Penal, que o delegado
isso é meio de prova. No artigo 7º diz que a autoridade policial pode usar qualquer meio de prova, desde que não atinja a moralidade ou a ordem pública. Então, a partir disso, são os laudos, olha aí, os exames feitos na vítima, né? Ofícios, trâmites que correm entre o judiciário e a autoridade policial. Tá. Então, vocês vão perceber, aí é um relatório final do delegado. Aí ele passa ao judiciário o que foi colhido na persecução criminal, na investigação. Agora aí são as peças do judiciário, ou seja, a audiência que foi feita, o termo de audiência do flagrante. Então vocês percebem que isso vai chegar até aqui agora nessa audiência. Tá? Ali é defesa dos réus, ou seja, os advogados de defesa montam a resposta à acusação. Então eu vou apresentar vocês agora aos componentes aqui. Perdão, não estou acostumado a falar, não sou Silvio Santos. Aqui nós temos a excelência juíza de direito, auxiliares da justiça, oficiais de justiça, os advogados de defesa, o Ministério Público e os réus. E lá no fundo, as testemunhas. Tá? O ambiente tem que ser essa distância. Por quê? Porque na realidade é feito numa sala, as testemunhas têm que ficar apartadas, não podem, é que aqui não houve tempo hábil, mas elas não podem saber o que está se passando aqui. Cada uma vai fazer o seu depoimento. Ok? Passo a palavra a vocês. Tá? Bom trabalho. Bom dia. Estamos iniciando a audiência de instrução e julgamento da ação pública incondicionada do processo 0001-2019, 826-122, onde o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia aos acusados Domênico Corleone e Giancarlo Gotti, presentes nessa audiência, juntamente com seus defensores. Neste momento, passaremos, então, à oitiva da vítima, senhor José Carlos Pistone. Bom dia a todos. Bom dia, senhor José Carlos. O senhor sabe por que está aqui? Sei. Em que circunstâncias, senhor José Carlos, ocorreram o fato delituoso em que o senhor foi vítima? Estava na frente da minha casa com a minha mãe, meu irmão e o Paulão. A gente estava conversando, estava tudo tranquilo. Quando eu ouvi o barulho de uma motocicleta se aproximando, então eu olhei, e um farol alto, não consegui identificar, só vi que havia 2 ocupantes na motocicleta. Então parou rapidamente próximo a nós, e aí começou a efetuar os disparos. Foram 3 no total. E um atingiu o meu braço, e quando eu vi o Paulão se jogando, eu me joguei também, e depois eu não consegui ver mais nada, excelência. O senhor José Carlos, tem conhecimento da autoria das pessoas que praticaram este ato?
Eu fiquei sabendo no hospital que foi o Jean Carlos e o Domênico. Eu passo então a palavra ao Ministério Público, que irá proceder com as perguntas necessárias à vítima. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Sr. José Carlos. Consta na denúncia que o senhor foi vítima de tentativa de homicídio em concurso de agentes pelos suspeitos Sr. Domênico Corleone e Giancarlo Gotti. O senhor era habituado a se reunir com amigos e vizinhos na frente dessa residência nesse horário em que foi atingido? Sim. E o senhor Paulo Roberto, ele costumava participar dessas reuniões? Sim, o Paulão é conhecido da gente, está sempre conosco lá. Certo. E o senhor percebeu em algum momento quem que seria o alvo desses disparos? Não tive essa percepção. Fiquei sabendo depois que parece que foi uma treta entre o Paulão e o Domênico. Parece que o Paulão estava dando em cima da irmã dele. Sem mais, excelência. Mais algum esclarecimento? Satisfeito. Eu concedo a defesa dos acusados para inquirir a testemunha. Bom dia. O senhor poderia me informar se na hora do fato o senhor conseguiu identificar algum dos condutores da motocicleta? Bom dia. Não, eu não consegui, por causa do farol, e eles estavam de capacete também. Como eu disse, eu só fui saber posteriormente que seria no hospital, que eram eles. Poderia me informar o modelo e a cor da moto? Não posso informar porque eu não consegui observar, não. Os condutores da moto estavam de capacete? Sim. Os condutores tinham algum desafeto com algum de vocês? Como eu disse, o que eu soube, parece que o Paulão estava dando em cima da irmã de desses acusados aí. Mais alguma pergunta? Não, estamos satisfeitos, excelência. O senhor já está dispensado. Licença. Passaremos agora ao ato onde ouviremos as testemunhas que foram arroladas pelas partes. Bom dia. Eu gostaria de perguntar à testemunha se ela tem algum problema em ser ouvida na presença dos réus. Não. Quero declarar, dona Gertrudes, que a senhora fará um compromisso de honra e de dizer a verdade no que lhe for perguntado, sob pena de ser processada por falso testemunho. Tá certo? Ok. Eu vou perguntar qual é o seu nome. Gertrudes Gonçalves Pistone. Sua idade. 46 anos. Seu estado civil. Viúva. Onde a senhora mora, dona Gertrudes? Rua Cerqueira César, 467, bairro Tiradentes, Sucupira. Qual é a sua profissão e onde a senhora exerce as suas atividades, dona Gertrudes? Operadora industrial. A senhora é parente em algum grau de alguma das partes? Não, sou mãe do José Carlos. Então a senhora é mãe do senhor Da José vítima. Carlos, da vítima. Sim. Eu passo a palavra então ao Ministério Público. Bom dia, dona Gertrudes. Bom dia. A senhora viu quem atirou? O garupa da moto. Certo. E a senhora viu qual disparo acertou seu filho? O segundo. Percebeu se ele estava mirando em alguém? Não, foi muito rápido, não deu para perceber. Satisfeita, excelência. Então, a defesa dos acusados. Bom dia. A senhora poderia me informar
Se viu se os condutores estavam utilizando capacete? Bom dia, sim, estavam. E conseguiu identificar algum deles? Eles passaram muito rápido e o farol estava muito alto e só deu para perceber que era o passageiro que atirou. Poderia me informar se a senhora sabe se tinha algum desafeto entre os réus e algum de vocês? Não sei. Estamos satisfeitos. A testemunha está dispensada. Ouviremos agora a testemunha Paulo Roberto Giancano. Faço uma pequena pausa nos trabalhos para cumprimentar os nossos colegas, os alunos do SESI de Ensino Médio, que vão acompanhar nosso trabalho aqui hoje, tá? Nós estamos fazendo uma simulação de uma audiência criminal, tá? E no final dessa manhã vai ser proferida uma decisão, tá? A gente não sabe qual é essa decisão, que vai designar ou não o júri dos acusados que estão aqui presentes, tá bom? É uma audiência simulada de um caso real. A gente trocou os nomes das partes, tá bom? Então sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem algum problema em ser ouvido diante dos réus. Não. Quero declarar ao senhor que o senhor fará sobre palavra de honra o compromisso hoje de dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado, sob pena de ser processado por falso testemunho. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Paulo Roberto Giancano. Qual é a sua idade, seu Paulo? 37 anos. Seu estado civil? Solteiro. Onde o senhor mora? Rua Bom Pastor, número 45. Qual é o local onde o senhor exerce as suas atividades e a sua profissão? Eu sou um segurança patrimonial e trabalho no Ruas Comerciais. Senhor Paulo, o senhor é parente de algum dos acusados aqui? Não. Tem alguma relação com qualquer uma das partes? Não. Eu concedo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia. O senhor afirmou em seu depoimento à autoridade policial que o passageiro da motocicleta estava apontando uma arma para o senhor e para os demais que estavam ali. E o senhor se jogou ao chão para não ser atingido. No momento que o senhor se jogou, já tinha ouvido algum disparo? Sim. E qual dos disparos que o senhor se jogou? No primeiro. Primeiro, certo. Tinha algum desafeto com algum dos ocupantes da moto? Sim. Pode me falar detalhes? A gente se estreou na antiga, doutora, e meio que ficou uma desavença entre nós e a gente não conseguiu se resolver, e o resto eu prefiro não falar. Tá certo. Obrigada, excelência, satisfeita. Palavra, então, à defesa. Senhor Paulo, o senhor conseguiu identificar algum dos condutores? Não. Poderia me dizer por que não conseguiu identificá-los? Porque quando eu vi a arma, eu me assustei e já tinha me jogado no chão. Quando eu vi os disparos, eles já tinham ido embora. Em seu depoimento na delegacia, o senhor disse que viu quando sacou a arma e mirou para o senhor e para as outras pessoas que se encontravam ao seu lado. O senhor poderia me informar aproximadamente a sua altura? Acho que é meio 1,76, mais ou menos. Como ficou comprovado no laudo pericial 0335/2019, foram encontradas 2 perfurações de projéteis no imóvel 457, a 2,70 metros de altura, do solo. Alguma das pessoas que estavam com você possui
2,70 m de altura, para você poder afirmar que estavam mirando em vocês? Acho que não. Para nossa sorte, ele foi meio ruim de mira, né? Sem mais, Vossa Excelência. Está dispensada. Passaremos agora à oitiva da testemunha Clóvis Pistone. Bom dia. Bom dia, senhor Clóvis. O senhor tem algum problema em ser ouvido perante os réus? Não. Eu quero declarar ao senhor que o senhor fará compromisso de honra em dizer a verdade no que lhe souber e for perguntado, sob pena de ser processado por falso testemunho. Tudo bem, senhor Clóvis? Tudo bem. Qual o seu nome, senhor Clóvis, sua idade? 30 anos. Estado civil? Amaziado. Onde o senhor mora? Rua Cerqueira César, número 457 do bairro Tiradentes, da cidade de Sucupira. Qual a sua profissão e onde o senhor trabalha, seu Clóvis? Sou eletricista autônomo. O senhor é parente em algum grau de alguma das partes aqui presentes? Sou só irmão da vítima. Eu passo a palavra então ao Ministério Público. Bom dia, seu Clóvis. Bom dia. Consta nos autos que o senhor estava na companhia das demais testemunhas quando ocorreu o crime, o senhor confirma? Sim. O senhor viu o rosto de quem estava na motocicleta? Somente do motorista, que era o Domênico. O senhor já o conhecia antes? Sim. Quem foi que deu os tiros? O passageiro. Satisfeito, excelência. Eu passo a palavra então à defesa. Senhor Clóvis, o senhor identificou o senhor Domênico como condutor da motocicleta. Como o senhor pode afirmar com absoluta certeza que ele era o condutor, sendo que nenhuma das outras testemunhas conseguiu identificar nenhum dos acusados? E pelo fato de ter acontecido no horário noturno e na reconstituição os indivíduos utilizavam capacetes, e como relatado pelas demais testemunhas, o uso do farol alto não dificultaria essa sua afirmação? Apesar de todas as circunstâncias do ocorrido, eu consegui ver o rosto dele. Estamos satisfeitos. Testemunha está dispensada. Passaremos agora à oitiva das testemunhas de defesa e eu convido a senhorita Nívia Maria Corleone para que possa ser ouvida. Bom dia, senhorita Nívia. Bom dia. A senhora tem algum problema em ser ouvida na presença dos réus? Não. Fará aqui hoje o compromisso de dizer a verdade. Sim. Qual é a sua idade? 16 anos. Seu estado civil? Solteira. Solteira. Onde mora? Na Rua dos Canários, número 20, Jardim Caiçara. Você trabalha, senhorita Nívia? Estudante. Você é parente de alguma das partes aqui? Irmã, Domênico Corleone. Então eu gostaria que constasse que a testemunha possa ser inquirida como informante. Eu passo a palavra então à defesa. Senhorita Nívia, poderia me informar o que aconteceu naquele dia? Naquele dia, eu fui até a padaria e quando eu estava voltando para minha casa, eu encontrei o Paulão no caminho, já voltando para casa. E eu fiquei muito desesperada porque ele vem me ameaçando aproximadamente uns 3 meses. E ele falou que se eu não desse mole para ele, que ele ia abusar sexualmente de mim.
Aí eu saí correndo, pois fiquei com muito medo dele e estava com um olhar, porque ele estava com um olhar que ninguém nunca tinha visto antes. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia parar de chorar. Aí o meu irmão perguntou o que estava acontecendo e eu não tive como mentir, porque de tanto que eu soluçava. E foi quando o meu irmão entrou no quarto, pegou alguma coisa lá do meu falecido pai e saiu. A senhorita presenciou o fato em que seu irmão está sendo acusado? Não. Em algum momento você demonstrou para o senhor Paulo que gostava do modo que ele a tratava? Não. Em algum momento, antes daquele dia, você disse ao seu irmão sobre o que estava acontecendo entre você e o senhor Paulo? Também não. Poderia me dizer por que não contou a ele antes? Pois, como foi dito, ele vem te incomodando há vários tempos. Porque eu estava com muito medo, porque o Paulão, ele é meio barra pesada. E aí eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer com o meu irmão. Estamos satisfeitos, Vossa Excelência. Eu passo a palavra, então, ao Ministério Público. Bom dia, senhorita. Bom dia. A senhora confirma que essas investidas do senhor Paulo Roberto, elas tinham um caráter de assédio? Sim. E chegou a efetuar alguma denúncia? Procurou alguma autoridade? Só falou com o seu irmão? Não. Sem mais, Excelência. Senhorita está dispensada. Passaremos à oitiva de mais uma testemunha, o senhor Alberto Rosenberg. Bom dia, Bom senhor. dia. O senhor tem algum problema em ser ouvido aqui diante dos réus? Não. Eu quero declarar ao senhor Alberto, que o senhor fará hoje o compromisso de honra em dizer a verdade do que lhe for perguntado e daquilo que o senhor souber, sob pena do senhor ser processado por falso testemunho. Tudo bem, senhor Sim. Alberto? Sim. Qual é a idade do senhor? 50 anos. Qual é o seu estado civil? Casado. Aonde o senhor mora? Na rua 15 de novembro, 54, em Sucupira. Qual a sua profissão, senhor Alberto? Onde o senhor exerce suas atividades? Eu sou perito em balística do Instituto de Criminalística de Sucupira. O senhor é parente de algumas partes aqui envolvidas? Não. Eu passo a palavra, então, à defesa. O senhor foi o perito responsável pela perícia do revólver encontrado na casa do senhor Domênico? Sim. Quanto tempo depois da apreensão do revólver foi realizada a perícia no mesmo? No mesmo dia. Uma das perícias realizadas nesse revólver foram para saber se a arma tinha vestígios de disparo recente. Qual foi o resultado para esse requisito? O resultado foi negativo. Estamos satisfeitos, Vossa Excelência. Eu concedo a palavra, então, ao Ministério Público. Bom dia, senhor Alberto. Bom dia. Consta nas folhas 34 do inquérito policial, em resposta ao quesito 6º, que a arma apresentou resultado negativo para os vestígios produzidos por disparo recente. Seria possível o uso da arma não deixar esse tipo de vestígio? Sim. Satisfeito, Excelência. A testemunha está dispensada. Obrigada. Nós passaremos agora ao interrogatório dos réus e vamos ouvir o senhor Domênico Corleone. Por favor, gostaria que o senhor Giancarlo Gotti pudesse ser retirado da sala.
Bom dia, senhor Domênico. Bom dia. Eu gostaria de perguntar se o senhor já teve oportunidade de conversar com seus defensores. Sim. O senhor tem filhos? Qual a idade deles? Tenho um filho e mora com a minha mulher, ex-mulher, né, que a gente ia separar. Eu gostaria de saber se o senhor sabe por qual razão está aqui nessa audiência. Sei. Quero dizer que o senhor tem o direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem imputadas acerca do fato. As perguntas acerca do fato, o senhor pode permanecer calado. Vou perguntar mais uma vez, qual é o seu nome completo? Meu nome é Domênico Corleone. Sua residência, senhor Domênico? Rua dos Canários, número 20, no Jardim Caiçara. Onde o senhor trabalha e qual é o local que o senhor exerce as suas atividades, senhor Domênico? Eu trabalho como auxiliar de serviços gerais na empresa de desentupidora Ajax. Sobre a sua vida pregressa, o senhor já foi processado, já foi condenado em algum outro processo? Não, senhora. Nós vamos passar a segunda fase do nosso interrogatório. Senhor Domênico, é verdadeira a acusação que lhe foi feita? Sim. Onde o senhor estava no tempo em que foi cometida a infração? Eu dirigi a moto. O senhor tem consciência, senhor Domênico, das provas que lhe foram imputadas? Tenho. O senhor conhece a vítima, as testemunhas que foram aqui inquiridas? Sim. O senhor conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer outro objeto que tenha sido apreendido? Conheço, era do meu pai. O senhor tem consciência de todos os demais fatos e pormenores que ocorreram em toda a situação? O senhor tem consciência? Sim. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao Ministério Público. Se eu tenho alguma... Só gostaria de perguntar mais uma coisa. O senhor tem algo para acrescentar acerca da sua defesa, senhor Domênico? Tenho. Naquela manhã eu cheguei do serviço, aí uma noite inteira de trabalho, aí minha irmã estava chorando muito, em prantos, eu fiquei desesperado quando vi aquilo, aí perguntei para ela o que tinha acontecido, ela não conseguia responder de começo, aí eu insisti tanto até que ela falou que foi ameaçada por o Paulo e tal, que queria abusar sexualmente dela. Eu não acreditei na história, né? Na minha percepção, eu pensei que ela tinha sido abusada sexualmente. E aí, eu, sem pensar, fui correndo para o quarto onde meu pai e minha mãe faleceu, eu que cuido dela. E aí, fui correndo para o quarto, tinha uma arma velha lá que era do meu pai. Eu peguei a arma e saí correndo. Com a intenção só de dar um susto neles, mas, gente, só era essa a minha intenção, de dar um susto nele. Mais algum esclarecimento o senhor tem a acrescentar? Não. Eu passo a palavra então ao Ministério Público. Bom dia, senhor Domênico. Bom dia. O senhor alegou agora que o senhor tinha uma figura de natureza paternal na vida da sua irmã? E não considerou fazer uma denúncia pelos meios legais, resolver de uma forma legal essa conduta delituosa? Ah, doutor, eu perdi a cabeça. Foi por impulso. O senhor fez ou prometeu algum pagamento em dinheiro, alguma vantagem para o senhor Giancarlo acompanhá-lo na realização do crime? Não. Em seu depoimento, o senhor disse que a intenção era apenas assustar o seu Paulo Roberto. Não seria um exagero o uso da arma? Eu não pensei em nada, né? Satisfeito, excelência. A palavra será dirigida à defesa dos acusados.
Bom dia, senhor Domênico. Poderia me informar se você tinha conhecimento do modo como o senhor Paulo vinha tratando a sua irmã antes daquele dia? Não tinha conhecimento, senhora. O senhor entregou o revólver para o senhor Jean Carlos, mas pediu para ele efetuar os disparos? Em momento nenhum eu falei para ele efetuar o disparo. Eu só falei, vamos lá, a gente passa na frente, amedronta eles e vai embora. Satisfeitos, excelência. O senhor está dispensado. Nós passaremos agora ao interrogatório do segundo réu, o senhor Giancarlo Gotti. Bom dia, senhor Giancarlo. Bom dia. Gostaria de perguntar se o senhor teve a oportunidade de conversar com seus defensores. Sim, senhora. O senhor tem filhos? Qual é a idade deles? Não tenho filho, senhora. O senhor sabe qual é a razão por estar aqui nessa audiência hoje? Sim, senhora. Eu quero dizer que o senhor tem o direito de permanecer calado e não responder às perguntas acerca do fato que lhes forem formuladas, ok? Ok. Qual é o local da sua residência, senhor Giancarlo? Eu moro na Rua das Margaridas, 201, lá no Barão de Mauá. Sobre a sua vida pregressa, o senhor já foi processado ou condenado em algum outro processo? Não, senhora. Nós passaremos então ao seu interrogatório acerca dos fatos. Sim, senhora. É verdadeira a acusação que lhe foi feita? Sim, senhora. Onde o senhor estava no momento em que foi cometido a infração, senhor Giancarlo? Na moto junto com o Domênico, né? Na garupa. E o senhor tem consciência das provas que foram apuradas nesse fato? Sim, senhora. O senhor conhece a vítima, senhor Giancarlo? A vítima não, senhora. O senhor tem conhecimento do instrumento que foi usado nesse fato? Sim, senhora. Tem consciência de todos os outros fatos e pormenores que conduziram às circunstâncias da infração? Sim, senhora. Senhor Giancarlo, o senhor tem alguma coisa para alegar aqui hoje acerca da sua defesa? Doutora, no dia, eu trabalhei o dia todo, né? Eu trabalho como vendedor autônomo e eu faço diversos segmentos, como mascate, vendedor de porta em porta. E eu cheguei cansado em casa e o meu amigo Domênico chegou em casa desesperado, falando, olha, contou a situação dele, falando da irmã dele, né, estava sendo procurado pelo Paulão, o Paulão não é flor que se cheira. A gente ficou assim, com medo do que poderia acontecer, né? Ele falou, vamos lá dar um susto nele. Ele me deu a arma, um revólver, eu fui até lá para dar um susto nele, né? Que essa era a intenção. A gente chegou no local, a hora que eu tirei a arma que estava na minha cintura, ela disparou sem eu querer. Em momento nenhum eu queria ferir ninguém, nem tinha intenção de matar ninguém. Só depois eu fiquei sabendo que o menino, o José Carlos, ficou baleado, né? Mas, em momento algum, eu queria prejudicar ninguém. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhor Giancarlo, o senhor tinha algum desafeto com o senhor Paulo Roberto? Não, senhora. O senhor utilizou a arma que o senhor Domênico disse ter lhe entregue para a execução do crime? Sim, senhora. Além da arma, recebeu promessa ou alguma quantia em dinheiro? O Dom falou que ia me dar R$500, mas ele não chegou a pagar, né? E o senhor, sendo amigo do seu Domênico, quando mesmo relatou essas ameaças que a irmã dele vinha supostamente sofrendo, por que o senhor não orientou a procurar ajuda às autoridades policiais?
Na hora eu nem pensei, né? O Dom é meu amigo desde criança, ele pediu apoio, uma ajuda para poder ir lá dar um susto no Paulão, era só um susto mesmo, a gente pegou e foi, né? Sem mais, excelência, satisfeito. Eu concedo a palavra à defesa. Tá, que eu pare. Bom dia, senhor Jean Carlos. Bom Qual dia, era a doutor. sua intenção de ir até o local do fato com o senhor Domênico? Doutora, a minha intenção era só dar um susto nele mesmo, né? A gente queria chegar lá e mostrar, porque o Paulão, ele não é flor que se cheira, ele é um cara mal visto. E como ele é muito grande e forte, a gente é baixinho, magrinho, a gente falou assim, vamos lá dar um susto nele, para poder ele assustar e parar de mexer com a irmã do Domênico, né? Que ela estava com muito medo, muito assustada. Em algum momento você tinha a intenção de fazer o disparo? De jeito nenhum, doutora. A intenção nossa era só dar um susto nele mesmo, né? Para cessar essa ameaça dele contra ela, porque ela estava chorando muito, desesperada, e ela é menina moça, sabe? Estamos satisfeitos, excelência. O senhor já está dispensado, por favor. Muito obrigado. Passaremos agora às alegações finais, com a palavra ao Ministério Público. Excelentíssima senhora doutora juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sucupira. O Ministério Público do Estado de São Paulo, representado por sua promotora de justiça, vem muito respeitosamente ante a vossa excelência, nos autos em que denunciou os senhores Domênico Corleone e Giancarlo Gotti, devidamente qualificados, apresentar as alegações. O réu, Sr. Domênico Corleone, fora denunciado por infração em tese ao artigo 121 caput, combinado com os artigos 29, 14, 2 e 73, ambos do Código Penal Brasileiro. E o réu, Sr. Giancarlo Gotti, por infração em tese ao artigo 121, parágrafo 2º, combinado com os artigos 29, 14, 2 e 73, ambos do Código Penal Brasileiro, diante do cometimento dos seguintes fatos, contidos na denúncia. No dia 12 de março de 2019, por volta das 0h30, na Rua Cerqueira César 457, na cidade de Sucupira, São Paulo, teriam ocorrido disparos de arma de fogo, que um desses disparos acabou por atingir a pessoa de José Carlos Pistone, que fora socorrido ao Hospital Misericórdia. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, folhas 16 do inquérito, o réu Domênico Corleone disse que sua irmã, a testemunha, o testemunhou de ameaças de abuso sofridas em face de Paulo Roberto Giancone. E, por conta dessas razões, decidiu dar um susto no referido elemento, convidando seu amigo Giancarlo Gotti a participar dessa empreitada. A materialidade do delito resta comprovada diante os laudos do profissional envolvido na investigação, os peritos. A autoria do fato típico é clara, tendo-se em vista que os acusados admitiram, quando da abordagem policial, a prática do crime, folhas 14 e 16. Não bastasse a confissão, temos as testemunhas que aqui hoje narraram os fatos. Dessa forma, tem-se por comprovada a autoria e a materialidade do homicídio tentado. Assim, pelo todo exposto, não há como subtrair do conselho de sentença do egrégio Tribunal do Júri desta comarca a apreciação do fato e de suas circunstâncias qualificadoras. Assim, presentes todos os elementares e circunstâncias elencadas na denúncia, consoante pede o parágrafo 1º do artigo 413 do CPP, havendo materialidade provada e indícios suficientes de autoria recaindo sobre o réus. Pugna-se pela pronúncia. Excelência. Eu passo, então, às alegações finais da defesa dos acusados. Meritíssima senhora juíza, trata-se de uma denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de Domênico Corleone e Jean Carlos Gotti,
por supostamente ter praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado. A respeito do senhor Domênico Carleone, Excelência, o mais importante é analisar a inexistência do dolo, conforme o mesmo afirma que sua intenção era só dar um susto em Paulo Roberto Giancana, ao qual se dirigia sua irmã com palavras de baixo calão e ameaças de abusos sexuais contra a mesma. O senhor Domênico Carleone não apenas foi movido sobre forte emoção, mas também sobre um relevante valor moral. Precisamos analisar outro fato importante, considerando que as testemunhas de acusação, além de serem familiares da vítima real, também são amigas da vítima potencial, e que suas declarações apenas narram como se deram os fatos, e não a sua real motivação, muito menos a sua verdadeira intenção. Assim, pelo fato do réu não ser autor dos disparos, e que ficou claro no depoimento do senhor Jean Carlos, no qual o mesmo confessou que ele é quem efetuou o disparo, e em nenhum momento o senhor Domênico pediu para ele que fosse efetuado os disparos. A defesa vem requerer a desqualificação do crime a ele imputado, assim sendo o único modo de fazer justiça e prevalecer a verdade dos fatos, peço a sua impronúncia. Em caso o juiz entenda que ele deva ser pronunciado, a defesa pleiteia que seja mantida a liberdade provisória anteriormente deferida. A respeito do senhor Jean Carlos Gotti, Excelência, muito embora o réu tenha confessado aqui de como os fatos ocorreu, a denúncia não prospera em alguns aspectos, principalmente o tocante em relação à apreensão da arma supostamente utilizada no crime. Precisamos nos atentar a um fato muito importante de grande relevância, que o laudo pericial realizado na arma encontrada, como está descrito nas folhas 34, apresentou resultado negativo quando a produção de vestígios em virtude de disparo recente. Assim, só foi encontrado de concretas digitais do réu Jean Carlos Gotti na arma. Sendo assim, não há provas em concreto da real autoria de Jean Carlos Gotti, pois o mesmo nos diz que fez o disparo para assustá-lo e saiu em seguida não sabendo se teria acertado ou não. Outro fato importante, como consta no auto de exibição e apreensão, que o revólver de calibre 38 encontrado supostamente utilizado no fato ocorrido teria 6 cartuchos, foram encontrados 3 deflagrados e 3 intactos, e mais um coldre de napa com mais 4 cartuchos intactos. Se o mesmo teria intenção de atingi-lo, teria realizado todos os disparos e não apenas 3. E ainda para afirmar que sua intenção não era atingir ninguém, podemos constatar no laudo do exame pericial do local que foram encontrados a 2,70 m de altura da calçada, na parede frontal do imóvel, número 467, 2 perfurações de projéteis. E como os disparos foram efetuados aproximadamente cerca de 2 metros do local onde a vítima se encontrava, e sendo assim seria pouco provável alguém errar os tiros e acertar uma altura tão alta, se estivesse mirando em algumas das pessoas que ali estavam. Sendo assim, com a falta de provas em concreto sobre o réu, a defesa vem requerer a desqualificação dos crimes a ele imputado para o crime de lesão, o crime de lesão corporal leve e a atenuante da confissão, já que ele relatou como os fatos ocorreram e que confessou realmente que ele efetuou os disparos juntamente, viemos pedir a impronúncia do mesmo. Em caso o juiz entenda que ele deva ser pronunciado, a defesa pleiteia que seja mantida a liberdade provisória anteriormente deferida. Eu gostaria de pedir que todos aguardassem, pois proferirei a decisão. Tentaram matar Paulo Roberto Giancana, efetuando 3 disparos com arma de fogo, porém acabaram por atingir um autuados em flagrante,
onde Giancarlo afirmou que Domênico lhe entregou a arma com antecedência e que, caso o crime se consumasse, receberia também a quantia de R$500. Recebida a denúncia, foram os réus citados e interrogados, apresentando resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa e, em alegações finais, o Ministério Público pediu a pronúncia dos réus, sustentando que estavam provadas a materialidade do delito e as suas autorias. As defesas de Domênico Corleone, vulgo Zeca Diabo, e Giancarlo Gotti, vulgo João Ligeiro, sustentam em síntese a ausência do dolo. Decido a materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito nas folhas 50, 51, 53, 54, 56 e 57, demonstrando a lesão no braço esquerdo, descrevendo porta de entrada de projétil de arma de fogo, bem como a caracterização de lesão de natureza grave. Há nos autos indícios suficientes da autoria para apontar aos réus a prática deletiva, pois os depoimentos das testemunhas ouvidas confirmam os atos, bem como suas próprias confissões, que consequentemente implicam aos acusados a autoria deletiva em concurso de agentes. Na denúncia foram descritas duas qualificadoras, mediante paga ou promessa e motivo fútil. Todas elas encontram suporte na prova dos autos e, portanto, deverão ser analisadas no momento processual oportuno. A promessa de recompensa foi descrita no auto de prisão em flagrante folhas 03. Já o motivo fútil está a princípio evidenciado, pois o crime teria sido praticado em razão de um motivo banal, conforme narrado em folha 16. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o senhor Domênico Corleone e Giancarlo Gotti, todos qualificados no auto, para que sejam submetidos ao plenário do Tribunal de Júri desta comarca, pela prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, somados ao artigo 14, inciso 2º, e artigo 73, todos do Código Penal. Diante a não alteração fática e ausência dos requisitos para a decretação de prisão preventiva, eu concedo aos réus o direito de responder o processo em liberdade, mediante a continuação do cumprimento das medidas cautelares que lhes foram impostas anteriormente em audiência de custódia, sem os presentes intimados. Sucupira, dia 4 de setembro de 2019. Lembrando que nós teremos o júri popular desta audiência no dia 8 de outubro de 2019, onde todos são convidados a participarem para vermos o resultado desta audiência. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao professor Fábio. Nós vamos dar andamento, mas nós estamos aqui muito felizes, eu e o professor Josué, pelo
o desenvolvimento da audiência simulada e verificar que toda a equipe, todos os alunos do 4º ano diurno estiveram envolvidos, estudaram, fizeram uma audiência criminal simulada sem interferência de professores, sem nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de dúvida, tiveram segurança, desenvolveram as atividades todas. Em nome do curso de Direito, do qual eu represento agora nesse momento, eu dou os parabéns para vocês pelo sucesso do trabalho e tenho certeza que o júri vai ser tão quanto técnico e didático quanto foi a apresentação de vocês hoje. Vocês estão de parabéns. Peço mais uma vez palmas para os alunos do 4º ano.